Sabes que há um tópico que nós não falámos aqui. Banda. Então e o Biden, pá? Olha, bom tópico. Eu tinha no bolso para trazer. Tinhas. Para trazer. Eu gostava muito de saber a tua opinião, pá. O que é que tu achaste do debate? Ok, primeiro, é um debate à americana, que é o extremo da javardice política. Tu ali não estás a discutir ideias. Esquece. Então quando chega... Eu acho que o Trump consegue ser pior que o Biden, mas eles são os dois horríveis nisto. Porque o Trump diz, I was the best. Eu tinha tudo. E agora, este é o pior presidente da história dos Estados Unidos. Ele disse isso bem 6 vezes. Certo. E como é que estava a nossa saúde? A melhor de sempre. E como é que está agora? A pior de sempre. Portanto, ele não sai disto. Isso é muito verdade. Ele não sai disto. Depois estás a discutir coisas piores ainda. Pá, eles chegaram a um ponto em que eles estavam a discutir o swing no golfe. Portanto, ele não conseguia mandar uma bola 50 yards. Isso. Para que é isto? O Trump disse, não, eu fui campeão do clube de golfe lá da minha terra. Sim, portanto eu consigo mexer bem. Este para subir ao palco nem consegue. É verdade. Estás a ver? É muito fixe isso. Mas em geral, a nível... Ok, eles só discutiram ali treta, eu concordo. Absurdo. 60% foi treta. Nem sempre os debates foram assim, by the way. Acho que já houve mais com postura política nos debates americanos. Tu vais vendo, então é só comparares o primeiro do Kennedy com o Nixon, aquele famosíssimo de 1960, e depois vais vendo debate por debate. Eu já fui vendo uns quantos ao longo da história. Pá, aquilo é a decadência total. E acabas num Trump e num Biden. Exatamente. E em que é que tu votavas, por exemplo? Depois de ver, não é depois de veres aquele debate, em geral, qual é a tua opinião sobre isso? Ui, estás-me por indeciso. Primeiro, só para deixar o statement claro, eu não queria estar na posição de um americano. Não aguentava, lamento. Não aguentava. Porque a realidade é muito diferente da nossa e nós felizmente temos mais pluralidade de partidos, por isso não temos que acabar sempre acabamos de certo modo abstratamente a votar no menos mau, mas pelo menos é alguém que nós gostamos mais do que substancialmente mais do que os restantes. Concordo 100%. Não é mesmo? Exato. Indo ao ponto, eu acho que Donald Trump na minha opinião é vítima da sua própria maluquice. Ou seja, eu acho que o Trump tinha tudo para se safar. Aliás, a sua maluquice do ponto de vista internacional até é excelente. Aliás, só fazendo aqui uma à parte, eu gosto de dizer, acho que ainda nenhum inglês usa esta expressão, mas ele é o Donald Trump é o típico one trick pony. Nesse sentido, até é muito como o André Ventura. Eu passo a explicar. O que é um one trick pony? É o pônei de um truque só. Que é aquele pônei que toda a gente gosta de ver o pônei a fazer o truque, mas ele só sabe fazer aquilo. É o melhor pônei do mundo a fazer aquilo. E o que é que acontece? O truque deles é tu não saberes o que é que esperas. Tu não sabes o que é que esperas. Portanto, o André Ventura e o Donald Trump a serem um pônei de um truque só, a serem super imprevisíveis e fazem isto, mas fazem o seu oposto a seguir, crias imprevisibilidade. É a segunda, mas estamos aqui há 2 horas. Tu crias imprevisibilidade para os teus adversários. E portanto eles respeitam-te. É mais temem-te, mas eles respeitam-te. Porque tu não podes confiar numa pessoa que vai fazer o que é que seja. E neste sentido é muito o porquê do André Ventura manipular o sistema político. Portanto ele joga com o que quer. Não voto para Presidente da Assembleia da República, não voto. Mesmo não tendo dito a ninguém que não ia votar, não votou. Por exemplo, o Donald Trump fazia isso na política externa. Ele ao ser imprevisível, conseguia pôr a Coreia do Norte no sítio, o seu Putin no sítio, imprevisibilidade. Bateu de frente com a Europa não conseguia fazer nada porque o tipo era imprevisível. A Europa dizia, não, ele não nos vai obrigar a pagar o que temos a pagar da NATO. A Europa dizia isto, mas ele ia lá ou fazia, ou tentava. E isto gera ali uma tensão muito grande e punha-os em sentido, digamos assim. Isto funciona há pouco tempo. E esta era a postura do Donald Trump. O que é que isto leva? Leva a que ele seja vítima de determinados episódios que não lhe podiam ter acontecido. A forma como ele tratou o Covid correu-lhe mal. E atenção, na minha opinião, eu acho que todas as visões, não é visões, todos os setores, vamos usar assim, da sociedade estavam mais ou menos ok. Portanto, o Donald Trump estava bem. Vem o Covid e ele aí começa a extravasar. Porque ele só tinha que passar a percepção pública que tinha feito alguma coisa sobre o Covid. E não passou. Bem pelo contrário, ele até gozou com a situação, há ali 2 ou 3 episódios graves, e ele só tinha que fazer aquilo. Portanto, pandemia mundial, ele erra, depois erra ainda mais no ataque ao Capitólio, e estas 2 coisas acompanham-o até hoje. Portanto, há aqui 2 episódios que lhe estragam tudo. Porque se tu fores ver um Joe Biden,
qualquer pessoa ganha o Joe Biden. Qualquer pessoa. E a única coisa que põe as pessoas atrás quanto ao Trump, política externa, ele se fosse. Consegue dizer que é o presidente que não começou nenhuma guerra, estava tudo em sentido, parecendo que não havia guerra na Ucrânia, não havia Israel-Palestina, e por algum motivo era, porque era a política externa protecionista dele. E não era só não haver guerra, ele assinou pactos importantíssimos. Ele assinou os Abraham Accords no Médio Oriente, onde conseguiu que 3 países árabes começassem a dizer, ok, não, nós reconhecemos Israel e não há problema nenhum, e nós não temos qualquer intenção de futuramente entrar em conflito com Israel. O que é incrível, porque a Liga Árabe nos anos 80 disse Israel, a nossa missão é destruir Israel não deveria existir e a nossa missão é eliminar completamente qualquer judeu daquela região do planeta. Portanto, foi incrível o que ele fez. Ele até teve candidato a Prémio Nobel nessa altura. Como é óbvio, não ia ganhar, não é? Candidato a Prémio Nobel. Mas é verdade. Eu acho mais... O que é que achas mais razoável, por exemplo? O Trump candidato a Prémio Nobel ou o Obama que num ano de mandato mandou mais drone attacks e mais bombas para... eu acho que foi em global para todas as guerras que ele tinha na altura, porque ele entrou com 2 guerras, saiu com 5. Certo. O Obama entrou com 2 guerras, saiu com 5. Sim. Mas ganhou um Prémio Nobel. O Obama num primeiro ano de mandato mandou mais bombas do que o Bush em todos os anos de mandato. Isto é incrível. Como é que uma pessoa dessas ganha um Prémio Nobel da Paz? Isto é absurdo. Ele ganhou o Prémio Nobel da Paz, toda a gente sabe porque é que ele ganhou o Prémio Nobel da Paz. Não é preciso estarmos aqui a dizer. Sim, não é? sim. Isso é tudo muito usado politicamente. Tens razão. Voltando à questão do Donald Trump. Posto isto, portanto, olhando para a presidência dele, ele falhou naquelas 2 coisas cruciais que o acompanham. Tens a questão extra agora do processo judicial, que podemos argumentar que foi metido ou não metido agora por conta das eleições, mas também é uma coisa que lhe cai em cima. E depois tens um Joe Biden que o senhor não se aguenta. É um facto. Já foste comparar o Joe Biden no início dos anos 2000, os debates dele, ele parecia, bem, um espetáculo. Aquele que dizia que era contra o casamento gay? Sim, há mais essa. Sim, mas isso com muita convicção. Isso é os 2, mas isso esqueçam. Isso na América, o Trump também já guinou, já foi contra a favor do aborto. Sim, não tem problemas em as pessoas mudarem a opinião. Ele já... Pronto, podemos argumentar se é porque precisam mesmo dos votos ou não. Já sabe. Já sei para onde é que ele vai. Claro que sim. Nesse caso sim. Mas de qualquer forma, mesmo que não fosse, eu respeito uma pessoa que muda de opinião, não há problema nenhum. Toda a gente é legitimidade. Aliás, eu posso estar aqui, daqui a 20 anos vem buscar uma coisa que eu disse aqui e... Mas é chocante a diferença. Ele também, ele usou uma expressão horrível. Ele disse que o Obama era um negro limpinho, que tinha assim boa imagem. Sim, não sabias disso. Ele já disse cada bacurada, meu. Incrível. Eu acho incrível as pessoas acharem que as bacuradas do Trump, da cena do agarrá-lo e não sei o quê, são piores do que as do Biden, porque elas são bastante comparáveis.